Às 8h32, Flávio Silva, o anúncio, aliás, o assunto agora é Conselho Tutelar. Exatamente, estamos recebendo aqui o marceneiro, né, para falar com a gente, para falar de um assunto muito importante, principalmente nesta época do verão, que é o trabalho infantil. E é um assunto, realmente, tem chamado bastante atenção. Já o marceneiro vai falar também com relação aos indígenas, né, que estão aqui na nossa cidade, né, e eles vêm sempre nessa época para comercializar também o seu artesanato. Marceneiro, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade nessa manhã de segunda-feira. Bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a toda a nossa comunidade. Queria saudar aqui a minha equipe de trabalho lá que eu coordeno, que é a Cris, a Rafa, os dois motoristas, o Bilu e o Oliver, meus colegas de trabalho, o Marcão, a Roberta, que agora está de férias, e o conselheiro Emir, a Gisele e a conselheira Maria. Também aqui agradecer e sempre lembrar do meu amigo Nico Russi, do Ivan e do Beto, né? Outro dia eu vi o Beto, fazia tempo que não vinha. De vez em quando ele aparece por aí e por aqui também. Sobre essa questão, eu solicitei esse espaço e quero agradecer profundamente, porque nessa época do ano, então é onde a coisa acontece, e muitas vezes passa a ideia de que o Conselho Tutelar negligencia, não quer ver, e não é bem assim a questão, né? Mas vamos tratar de esclarecer logo o trabalho infantil, de um modo geral, e também chegar na questão dos indígenas, que eu acho que é importante. Primeira questão que a gente tem que compreender, eu como professor preferia a questão didática, né, pedagógica e tal, porque a questão é, para que existe a lei, né? Muita gente diz assim, a lei foi feita para ser cumprida. Eu discordo um pouco, ela foi feita para regular, né? Porque se ela não for provocada, não será cumprida, possivelmente, ou será cumprida, porque o que está na lei deveria ser cumprido espontaneamente pela sociedade, para evitar os conflitos. Então, a lei, ela é para regular as relações humanas. Então, quando surgem essas questões relativas ao trabalho infantil, o ouvinte tem que compreender que o Conselho Tutelar, ele não tem o poder discricionário de deixar ou não deixar fazer algo. Ele tem que cumprir o que a lei diz, né? O ouvinte que ficar insatisfeito com a lei, ele deve pensar direitinho e colocar outros congressistas, ou então votar no seu congressista e dizer, olha, eu quero que altere essa lei, né? Claro. Porque daí a lei vai ser alterada. Isso faz com que o Conselho possa, então, atuar de outra forma, se for o caso. A lei relativa ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem um princípio fundamental que também precisa ser compreendido, é da proteção integral. O que é proteção integral? É em todas as áreas. E isso traz um elemento importante. A proteção integral, ela surge em razão de que entende que a criança, desde que é concebida até os 18 anos, como adolescente no caso, a sociedade deve se preocupar, a família, a sociedade deve se preocupar com a sua formação educacional, cultural, social, isso que é a proteção integral, ou seja, então existem esses direitos fundamentais nessas diversas áreas que precisam ser cumpridos, observados, para que quando se torne adulto seja um sujeito, um indivíduo um cidadão mais adequado possível a poder colaborar para que a sociedade evolua, né? Aí vem a pergunta sempre que todos os anos acontece, tá? Esse ano já aconteceu e possivelmente vai acontecer mesmo a gente vindo aqui. Sim. Tem lá um garoto de 16 anos trabalhando na praia, vamos supor. Tá, pode ou não pode? Pode, né? Poder pode. Agora a questão é a observância da lei, né? Porque a lei diz, o que a lei diz? Ele não é diferente para o adolescente, para os demais. Tem que haver uma legalidade. Qual é a legalidade? Tem que haver um contrato de trabalho. Não pode estar trabalhando sem um documento, né? Sim, tem que ter um contrato de trabalho. Então, para o adulto não ter um contrato de trabalho? Deveria ter. Agora, se a pessoa quer contratar o adolescente, ela tem que observar aquilo que diz a lei. Ele não pode estar em situações que a lei proíbe. Por exemplo, depois das 10 da noite. Perfeito. É só até as 22 horas. Mas aí ele está ali numa situação que o comércio ali, ele vende
bebidas alcoólicas. Esse adolescente ele não pode estar nessa função onde envolve essa questão da bebida, porque a lei proíbe. A lei acha que esse envolvimento com a bebida pode trazer prejuízo à sua formação. Com certeza. Certo? Abaixo de 16 pode? Pode, porém fica meio complicado no verão isso ocorrer. Por quê? Porque é na situação de jovem aprendiz, e o jovem aprendiz tem que ter um equilíbrio entre as horas trabalhadas e as horas onde ele vai ter uma formação paralela para aquele tipo de trabalho, no sentido dele ter aprendizagem que vão colaborar na sua formação profissional. Então o jovem aprendiz ela é uma mistura, uma mescla entre trabalho e aprendizado ainda. Então tem que garantir um certo período em que ele vai estar em situações de aprendizado sobre as diversas profissões, aquela que ele está ocupando, né? E então, observado isso, não vai haver problema. Então, se o Conselho Tutelar for chamado e isso não estiver sendo cumprido, obviamente a gente vai ter que tomar as medidas administrativas. Por quê? Porque senão a gente passa a responder junto. Claro. Caso a gente venha a ser denunciado por não ter agido, nós passamos a ser responsabilidade civil e criminalmente, né? Onde essas denúncias devem ser feitas? No Conselho Tutelar, no Ministério Público do Trabalho, no Disque 100, são os canais, tá? Aí vamos chegar na questão indígena, que é uma situação que todo ano se repete, não é, Massadeiro? Porque eles vêm para cá, vêm comercializar o artesanato deles e tem uma certa liberdade que as pessoas muitas vezes acabam estranhando, né? Mas por que eles podem comercializar esse produto em qualquer lugar, qualquer rua, qualquer avenida, na frente dos comércios? Gostaria que você explicasse esse detalhe e o que muda também com relação à idade dos indígenas, né? Isso, a questão indígena é diferenciada porque também a lei diferencia, né? Então nós temos o Estatuto do Índio, a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho. Nós temos legislações, outras legislações que defendem a questão da cultura, da sustentabilidade do povo indígena, né? A gente ouve falar muito mais da questão das terras, né? Que é mais polêmica, né? Mas tem toda uma série de direitos que pretende serem mantidos para que o índio continue índio. Tem gente que diz assim, que todo mundo tem direito a evoluir, não precisa ser mais índio, né? Mas isso é mal compreendido, na verdade, né? O cara não deixa de ser japonês só porque ser americano pode ser melhor, né? Ele vai continuar japonês, né? Então o índio também ele tem o seu direito de manter suas tradições, sua cultura. O que ocorre? A criança indígena, ela trabalha junto com sua família. Perfeito. Ela não vai lá para ficar sozinha. Pô, se ela estiver sozinha, aí nós entramos daí. Né? A criança está sozinha. Então isso configura uma violação de direito e põe a vida dela com riscos da saúde ou eventualmente até psicológico. Certo. Mas aí o conselho vai, então tudo bem, o conselho pode até ir, mas ele não vai agir, ele vai passar para a FUNAI, que é uma coisa que depois no final eu vou passar direitinho aqui qual é o canal da FUNAI. Então a nossa ação será submetida à FUNAI. Certo. E se a ação ela não for nossa também, a gente vai passar para a FUNAI caso a gente entenda que há uma violação do direito indígena agora. Porque os indígenas sabem quais são os direitos deles, eles também têm que cumprir as obrigações. Sim. Então, uma criança indígena está no sol vendendo pulseira. Aí ela pode, mas a outra criança que não é indígena não pode. Sim, mas as crianças ficam na praia com seus pais lá e pegam o sol. E daí? Então não podia mais ir criança pra praia nesse caso. Sim. Se for essa questão particular do pegar sol, né? Então, a diferença tá nisso, tá na questão da lei. A lei, ela entende que a família indígena, ela pode se deslocar para vender o seu produto artesanal para manutenção e continuidade da sua cultura e sustento, né? Certo. Por que eles vêm nessa época? Eles não vêm à toa, né? Eles vêm porque tem uma maior concentração de pessoas que tem uma perspectiva de venda muito maior, né? Então, assim, a comunidade pode continuar denunciando? Pode, mas ela vai ter que entender que o Conselho Tutelar primeiro vai realmente perguntar no telefone, né? Porque quando a gente se desloca tem todo um custo, né? Tem todo um custo público. Então, obviamente que a gente vai perguntar. Tem uma criança vendendo. Tá, mas essas crianças são indígenas, será? Mas qual seria, o que o senhor está vendo, né? Que a senhora está vendo
que mereceria no caso do deslocamento do Conselho Tutelar. Então algumas pessoas ficam zangadas porque a gente pergunta, né? A polícia, quando vocês chamam, vai? Não, ela faz uma série de perguntas. O SAMU não faz uma série de perguntas? Claro. O Conselho também, como outro órgão, ele precisa ter claro o que ele vai fazer lá, ele precisa saber se ele vai lá para intervir. No passado, inclusive, alguns conselheiros já tiveram problema com a FUNAI por não conhecer a lei e sair agindo, né? Então isso é importante. São informações que podem esclarecer até via telefone, de repente a pessoa receber informação ali a respeito do que está acontecendo, né? É assim, ó, a nossa comunidade, ela, ano após ano, ela vê isso acontecer. Então a gente até pede um pouco da ajuda da comunidade, porque o turista muitas vezes ele não está habituado a isso. E aí para ele é uma coisa realmente que impacta, né? Mas assim, não vamos, lembrando bem, uma coisa é ele tem o direito de lá tá vendendo, outra coisa ele está passando fome, ou ele está doente, né? Ou a criança está sozinha lá, doente, né? Se ele vamos colocar uma situação, chegando lá, verifica-se que tem uma criança indígena realmente com problemas médicos e está tendo uma negligência. Primeiro eles vão levar para o hospital, depois nós vamos discutir com a FUNAI o que aconteceu. Perfeito. Não é mesmo? Então, a mensagem seria essa, né? A gente poder, então, ver se isso nos ajuda, né? No Conselho Tutelar, porque obviamente a gente é chamado por muitas causas e às vezes a gente é chamado, está numa outra ocorrência, às vezes a gente vai demorar, eles caminham na orla, né? Quer dizer, a gente vai ter que estar sabendo onde é que eles estão, né? Qual local da orla eles estão, né? Certo. Então tem tudo isso, tá bom? Muito bem, importante seus esclarecimentos, Massaneiro, né? Principalmente com relação aos indígenas. Muitas vezes as pessoas acabam falando sem ter o conhecimento ideal, adequado, né? Mas é importante, né? Se não está abandonado, se está junto com os pais ali comercializando os produtos, né? Eles têm todo um amparo legal para fazer. Isso mesmo. Muito bem, Massaneiro, quero agradecê-lo aqui pela sua participação, desejar boas festas a você, todos os conselheiros tutelares aqui, o Belu também está te mandando um abraço, viu? Os conselheiros tutelares aqui do município de Itapema, e pelo trabalho prestado também, a Mariei também, que é uma conselheira, né? De vez em quando a gente pede algumas informações, ela acaba nos esclarecendo, muitas vezes até fora de horário, né? Então eu quero agradecê-la também e a todos os conselheiros sempre muito prestativos, viu? Obrigado em nome da nossa equipe, que também queria aproveitar, então estamos aqui, vamos desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, muita reflexão, porque a nossa sociedade precisa evoluir, né? Não dá para ficar retornando, não dá para ficar regredindo nas coisas, né? Então vamos em frente, vamos melhorar a nossa consciência, a nossa espiritualidade, vamos fazer para que esse mundo melhore um pouco mais. Aí quanto mais o mundo melhorar, menos ação do Conselho Tutelar, nem precisa existir talvez, né? Um dia, quem sabe não precisa existir um dia, né? Mas enquanto for necessário, é preciso que exista enquanto lei, né? Perfeito. Então, agradecer o espaço a vocês também, desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a toda a Rádio Cidade. Chegou o Nico aí, ó. Tudo bem, Massaneiro, muito obrigado, viu? Um abraço. 8h46. Jornal da Cidade. A verdadeira voz da comunidade.